Criciúma anuncia medidas para movimentar a economia da cidade em meio à crise do novo coronavírus. Governador Carlos Moisés atualizou números da pandemia no estado e fala sobre investimentos de mais de R$1 bilhão na luta contra o Covid-19. Inimigo invisível, é dessa maneira que especialistas do mundo todo definem o coronavírus. Prefeito de Imbituba aguarda a chegada de exame que pode confirmar morte de jovem de 29 anos por coronavírus. Estados Unidos registra mais de 1.000 mortes por Covid-19 em 24 horas. Em meio à pandemia, presidente Donald Trump confirma que testou negativo para coronavírus. Exército alemão testa aplicativo no combate ao vírus que assola o planeta. E no meio do surto, quais os cuidados que devemos tomar com os nossos animais de estimação? E na série especialmente produzida pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos conhecer as máscaras confeccionadas pela própria universidade e que foram doadas para os profissionais do SAMU. As notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa tarde. O governo de Criciúma anunciou medidas para movimentar a economia da cidade em meio à crise do novo coronavírus. Acompanhe na reportagem. O Supera Criciúma foi anunciado através de uma entrevista coletiva online. A intenção é movimentar a economia da cidade em meio à crise do novo coronavírus. Dentro dessas ações que já fazem parte do programa Supera Criciúma, a primeira delas é o Compre Digital do comércio local. Nós vamos daqui a pouco apresentar um pouco melhor isso, mas o nosso objetivo é movimentar todo o comércio de Criciúma em parceria com a CDL e algumas empresas, para que as lojas, mesmo estando fechadas, possam faturar e manter um mínimo de recurso dentro do seu caixa. Com isso, comércios que atendiam somente por sistema offline, agora poderão realizar seus negócios através da internet. E a gente percebe que o lojista, passando por esse momento de muitas dificuldades, ele precisa aprender, ele precisa estar se inovando. Então, a gente está muito preocupado em fornecer agora para o lojista que ele comece a entrar no mundo digital, que ele comece a perceber que, olha, como nós temos restrições de pessoas nos ambientes, por que não começar a priorizar delivery, a compra via e-commerce e principalmente do local, sabe? Do estabelecimento local, de parceiros locais, como estou pedindo, como o MOP. Isso vai ser muito importante para a nossa economia. Para alavancar a ideia, um aplicativo foi desenvolvido de fácil manuseio. Tudo para ajudar o lojista da cidade a movimentar o seu caixa e, sobretudo, evitar o desemprego. O Tô Pedindo é um aplicativo presente em Criciúma, nasceu aqui, e hoje a gente está com essa campanha. É muito simples, basta entrar no site topedindo.com.br/compre local, que é o nome da campanha, e lá vai ter um FAQ com perguntas e respostas, bem explicativo, juntamente com vídeos. Então, o comércio ele pode se cadastrar, leva menos de 1 minuto para fazer o cadastro, e lá tem um passo a passo para cadastrar os produtos, como utilizar o Tô Pedindo, e hoje o Tô Pedindo conta com mais de 17 mil usuários, então é uma base muito grande para a gente utilizar essa base para fomentar as vendas do comércio local. O governo municipal também encaminhou uma parceria com o Sebrae. O objetivo é continuar capacitando profissionais, mesmo que à distância. Além disso, empresários da cidade também foram convocados a ajudar quem mais necessita de auxílio em meio à crise. Nós fizemos uma parceria com o Sebrae para o desenvolvimento de cursos online para que as pessoas possam se preparar para a retomada e entender como resolver seus problemas dentro dos seus negócios. Ainda assim,
Dentro dessa mesma linha, nós estamos criando uma outra alternativa, que é uma rede de mentores voluntários. Nós estamos convocando você, que é empresário, gestor, executivo, profissional liberal, consultor, enfim, você que tenha conhecimento sobre a área de negócios, que possa contribuir com o seu tempo para ajudar micro e pequenos empresários a melhorarem os seus negócios e sobreviverem a essa crise em que a gente está vivendo. Já o governador Carlos Moisés atualizou os números da pandemia no estado e falou sobre investimentos de mais de R$1 bilhão na luta contra o Covid-19. Sobrou até críticas ao governo federal. O governador iniciou sua entrevista virtual atualizando os números da pandemia no estado. São 281 casos confirmados, com 24 pessoas em UTI. Nós tivemos também um aumento do número de falecimentos, 5 óbitos para Covid-19 confirmados. Carlos Moisés também atualizou as medidas adotadas pelo governo catarinense na tentativa de frear a proliferação do vírus em território estadual. O investimento no combate ao Covid-19 está envolvendo aqui um orçamento estimado em Santa Catarina em R$1 bilhão e 300 milhões só para combater na questão da saúde, da Secretaria da Saúde, em insumos, equipamentos, nos hospitais próprios e filantrópicos, cerca de R$500 milhões e R$800 milhões para um plano de contingência com o objetivo de contratação de hospitais de campanha e algumas aquisições junto à Defesa Civil. O governador confirmou o aporte de recursos junto ao governo federal, além de outros poderes que também estão engajados na causa. Portanto, recebemos do governo central, do governo federal, 14 milhões em recursos até agora, além dos 14 milhões que a gente entende que foram repassados pelo governo federal, mas que não serão suficientes para atender essa demanda, como eu já falei. Nós recebemos dos poderes 58 milhões que estão sendo utilizados já para a aquisição de equipamentos, insumos para o enfrentamento do Covid-19. E o restante desse valor de R$1 bilhão e 300 milhões nós temos que buscar em algum lugar. O chefe do Executivo Barriga Verde também fez críticas e cobranças ao governo Bolsonaro. Nós entendemos que esse recurso tem que vir também do governo central, porque esse é um evento que deve unir a todos nós, é um evento que traz para o Brasil e para os estados uma dificuldade de enfrentamento com seus recursos próprios, estados que já têm as suas contas deficitárias, os seus balanços deficitários, e nós precisamos da ação forte, precisa e muito rápida do governo central para que a gente possa enfrentar essa pandemia e dar a resposta que a sociedade tanto precisa. Sobre economia, Moisés confirmou que a retomada gradual do setor produtivo vai continuar ocorrendo nos próximos dias. Nós estamos fazendo liberações muito responsáveis de alguns setores, discutindo com os representantes dos setores, mas ao mesmo tempo nós queremos a responsabilidade das pessoas que eventualmente voltem à atividade para que mantenham as normas sanitárias sempre em dia, e aqueles que podem, portanto, fiquem em casa, que hoje é a melhor solução, é o melhor remédio para que a gente evite o colapso do sistema estadual de saúde. Inimigo invisível. É dessa maneira que especialistas do mundo todo definem o coronavírus. E um dos motivos é a dificuldade para identificar a presença do vírus nas pessoas. Quase 80% dos pacientes que transmitem a doença não apresentam nenhum tipo de sintoma. Tosse ou espirro. Essas reações tão comuns nos seres humanos viraram um sinal de perigo. Se uma pessoa tosse ou espirra do seu lado, qual que é a sua reação? Ai, não sei. Acho que vou me desesperar. Dá medo? A gente afasta. A gente fica preocupado, mas a gente tem que tomar precaução, usar uma máscara, que no momento eu não estou, mas eu tenho aqui na bolsa. A luva, se possível, e também o álcool gel. E esse medo se justifica. Uma recente pesquisa publicada na revista científica da Associação Norte-Americana de Medicina revela que um espirro pode espalhar partículas contaminadas por até 8 metros. Esse vídeo, feito pelos pesquisadores, mostra o efeito no ar quando uma pessoa tosse ou espirra. Uma nuvem de partículas se forma e apenas parte dela é dissipada. Quando se espirra ou quando se tosse, criam-se partículas invisíveis
no ar e você acaba inalando essas partículas, esses vírus, e pode apresentar doença. O Ministério da Saúde vai iniciar nesse mês a realização de testes em massa de coronavírus para saber a porcentagem da população que está infectada. E a partir dos resultados, o governo pretende traçar estratégias mais eficientes para o combate da pandemia. Cerca de 100 mil brasileiros serão testados. Atualmente, a recomendação do Ministério da Saúde é de que casos graves e pessoas com suspeita realizem os testes. Mas o problema é que 78% dos pacientes que passam o vírus adiante não apresentam qualquer sinal da doença. E é justamente essa falta de sintomas que faz com que o inimigo se torne invisível. Isso é um problema muito sério, porque elas podem transmitir a doença e nem sabem que apresentam a infecção. E foi assim que a Denise acabou contraindo o vírus. Ela mora no Rio Grande do Sul e conta que foi infectada após encontrar um amigo, que aparentava estar totalmente saudável. Ele veio na minha casa, a gente saiu e ele teve contato com um senhor que veio do Maranhão com a suspeita do vírus mesmo. Ele foi internado, só que o meu amigo não teve nada, não teve nenhum sintoma até hoje. E eu comecei a ficar ruim. Fiquei assim com gripe, sintomas de gripe, tosse, espirro. Aí começou as febres, o dia inteiro, febrão, febre alta. Aí eu procurei um posto, foi feito teste, foi confirmado que eu tinha os sintomas leves do vírus. E diante de tanta incerteza, as recomendações de isolamento e higienização continuam sendo as mais indicadas. O uso de máscara também é apontado por alguns especialistas como uma prática imprescindível. O equipamento não protege a pessoa de contrair o vírus, mas impede um paciente contaminado de repassar a Covid-19. Essa dentista sabe bem a importância da máscara. Antes mesmo da pandemia, ela já usava o equipamento em seu consultório. E agora não sai na rua sem proteção. Chega a usar 4 por dia. É primordial usar a máscara. Virou praticamente o item do vestuário, tão importante quanto o sapato, por exemplo. Exatamente, exatamente. A seguir, prefeito de Imbituba já recebeu o exame que confirma ou não morte de jovem por coronavírus. Prefeito de Imbituba descarta coronavírus como causa da morte de jovem de 20 anos. O resultado do exame foi divulgado no início da tarde de hoje. Confira. A cidade, localizada no sul catarinense, distante aproximadamente 90 quilômetros de Florianópolis, foi uma das primeiras da região a confirmar casos positivos de coronavírus. A expectativa no município nas últimas horas ficou em torno da morte de uma jovem de 29 anos que estava internada no Hospital São Camilo, suspeita de estar infectada pelo Covid-19. No início da tarde desta sexta-feira, o exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, descartou esta possibilidade. Imbituba foi realmente uma das primeiras cidades da região e do estado a ter casos confirmados, né? Hoje temos 5 casos confirmados. O caso dessa jovem de ontem, né? Uma jovem de 29 anos sem comorbidades, nos preocupava bastante, mas hoje a gente teve o resultado do exame, né? Informado pelo LACEN, e ela testou negativo para o coronavírus, então não se trata de um caso de infecção pelo Covid-19. Apesar de lamentar a morte da cidadã imbitubense, o chefe do executivo da cidade portuária não escondeu o alívio pelo resultado ter testado negativo para o novo coronavírus. Isso nos preocupava bastante, até porque era confirmado ser um caso de transmissão comunitária, ao contrário dos outros 5 casos, né, que foram transmissões de um outro local, né, todos eles relacionados a um navio de cruzeiro, que tivemos alguns passageiros da cidade. Rosenvaldo, que acumula o cargo de presidente da Associação dos Municípios da Região de Laguna, confirmou que a pandemia na Amurel também é alarmante.
Na região da Murel é bastante preocupante a situação. A Murel foi uma das primeiras regiões do estado a ter a transmissão comunitária confirmada, então temos um grande número de casos. É uma preocupação de todos os prefeitos. Em assembleia a gente tem discutido bastante o assunto, tanto na questão médica, né, a questão da preocupação com a epidemia em si, quanto a questão da preocupação econômica, né, a situação de todos os municípios e dos nossos empreendedores, dos nossos cidadãos todos passando dificuldade. Temos discutido constantemente isso. Preocupado com a retomada da economia, o prefeito foi cauteloso e frisou que o debate é válido, porém em um momento mais oportuno, já que a medicina ainda emite sinal de alerta total e enfrentamento do Covid-19. A retomada da economia proposta pelo governador realmente, do ponto de vista médico, é preocupante. A gente teme que a explosão de novos casos aconteça com a retomada da economia. A gente acredita que é necessário em determinado momento que se discuta isso, mas tem que ser de forma gradual, de forma bastante responsável, com o cuidado não só da parte do governo, da parte da fiscalização, mas com o cuidado de todos em seguir as recomendações, e mesmo que o seu serviço esteja retornando à atividade, ela vai ter que seguir determinado padrão que impeça a propagação da epidemia. Os Estados Unidos registraram 1.169 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O número é recorde mundial de óbitos desde o início da pandemia do novo coronavírus. 1.169 pessoas morreram nos Estados Unidos em apenas um dia, vítimas do novo coronavírus. O número é o novo recorde mundial de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia. A contagem de referência foi feita pela Universidade Johns Hopkins. O número reflete cifras reportadas pela universidade entre as 8h30 da noite de quarta-feira até as 9h30 da noite da quinta-feira no horário local. Com isso, o número total de mortos pelo novo coronavírus nos Estados Unidos chega a 5.926 desde o início da pandemia. Quanto ao número de contágios no país, a universidade informou que superou os 243 mil. O recorde diário de mortes pertencia anteriormente à Itália, onde 969 pessoas morreram em 27 de março. O país europeu soma cerca de 14 mil mortos, enquanto a Espanha se aproxima dos 11 mil. Enquanto diversos profissionais da saúde protestaram por mais um dia em Nova York exigindo melhores condições de trabalho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que testou negativo para a Covid-19. No dia em que diversos profissionais da saúde mais uma vez protestaram em Nova York contra as precárias condições de trabalho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que testou negativo para a Covid-19. Trump exibiu à imprensa o resultado do exame de testagem rápida realizado na manhã dessa quinta-feira. Eu fiz o teste, acabou de sair. Este é do médico da Casa Branca. Pode ver, acabou de sair essa manhã, levou 1 minuto para pegar literalmente. Acho que 14 ou 15 minutos para fazer. Fui trabalhar, não esperei, mas disseram que foram 14 minutos para chegar a uma conclusão. Aqui diz que o presidente testou negativo para Covid-19. Este é o segundo que fiz. Tirei pela curiosidade em ver a rapidez com que funcionou. No mesmo dia, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, pediu a todos os cidadãos nova-iorquinos para cobrirem o rosto ao sair de casa como forma de conter o novo coronavírus. No entanto, acrescentou que as máscaras cirúrgicas não devem ser usadas porque são necessárias para os funcionários da saúde. Enfermeiros declararam que colegas têm sido afastados do trabalho devido à contaminação por pacientes e que têm usado uma mesma máscara de proteção quando o recomendado é realizar a troca frequente do equipamento de proteção. Um aplicativo que já está sendo testado pelo exército alemão pode ser utilizado em breve para conter a propagação da Covid-19. A medida deve ser implementada com base no voluntariado. A Alemanha vai recorrer aos smartphones e à tecnologia Bluetooth para combater a pandemia de Covid-19. Em março, o governo foi obrigado a recuar no plano para utilizar dados pessoais dos cidadãos, uma medida considerada intolerável por muitos, ainda um resquício da espionagem, controle do regime nazista e mais tarde da Stasi, a polícia política da Alemanha Oriental.
Finalmente, as autoridades decidiram propor outro dispositivo baseado no voluntariado. O projeto, já em testes, tem como base um aplicativo que armazenaria durante 15 dias, sem geolocalização e com proteção de dados, as interações dos usuários graças à tecnologia Bluetooth, que transforma o telefone em um emissor e receptor de sinais. Se uma pessoa está infectada, o aplicativo enviaria um sinal a todas as pessoas com as quais ela se encontrou nas 2 semanas anteriores para advertir sobre o risco de contágio. Sendo anônimo e não podendo rastrear exatamente quem usa, onde parou, mas só as pessoas que tiveram em contato com cada pessoa nas proximidades, acho ótimo poder rastrear e alertar as pessoas anonimamente. Por causa da proteção de dados, sou muito crítico dessa vigilância. Se o aplicativo for contra direitos e liberdades fundamentais, é preciso cuidado. O sistema é inspirado em um parecido ao empregado em Singapura, onde a epidemia do novo coronavírus foi contida, apesar da alta densidade populacional na região. A ideia de utilizar dados pessoais dos telefones parece começar a ser aceita pela opinião pública alemã. Quase 50% é favorável, contra 38% que são contrários, segundo uma pesquisa do Instituto YouGov. A seguir, e na série especialmente produzida pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos conhecer as máscaras confeccionadas pela própria universidade e que foram doadas para os profissionais do SAMU. Em meio à onda do coronavírus, as notícias sobre os cuidados com os animais deixam muitas dúvidas. Para orientar os nossos telespectadores, o jornalista Alexandre Giaquetto ouviu a professora de Medicina Veterinária Jordana Casimiro Pinto Monteiro. Acompanhe. E esses animais de estimação podem transmitir ou até contrair o vírus Covid? Olha, Alexandre, tem alguns relatos tá? Alguns casos aí de forma remota, que existe alguns trabalhos até que estão determinando que tem uma dosagem baixa desse vírus em alguns animais. Então, nós temos aí, no caso de 2 gatos em Hong Kong, um cão em Hong Kong também. Porém, ainda não há nenhum embasamento ainda científico que afirme realmente que esses animais possam contrair, né, a Covid-19 e assim transmitir também. Então, o que eles acreditam que esses casos são de formas isolados, né, casos isolados, e que não se deve ter pânico ainda, né, não deve tomar nenhuma providência. A única coisa que realmente eles recomendam, visto, né, que estamos aí em uma época de incerteza, visto que nós sabemos, conhecemos o potencial epidemiológico do vírus, né, recomenda-se que realmente a pessoa infectada não tenha um contato direto que isole aí o animal, ou se por acaso tiver, na verdade, o contato, hábitos de higiene que sempre vem sendo recomendado. Então, hábitos de lavar a mão antes de você manipular o animal, lavar as mãos após a manipulação, inclusive também não dividir alimento, evitar que o animal lamba seu rosto no caso de infecção. Professora, no dia a dia, o que as pessoas podem fazer com os animais na quarentena? No dia a dia, claro, o que se recomenda, né? Na verdade, como os passeios, né, eles estão, na verdade, a gente recomenda que se reduza. O ideal é que no dia a dia você enriqueça, a gente promova o enriquecimento ambiental. O que é isso, então? Na verdade, no próprio ambiente que esse animal vive, colocarmos algumas materiais, por exemplo, até tem tipos de brinquedos, onde o animal, até você esconde a ração, por exemplo, petiscos no próprio brinquedo,
fazendo com que ele casse, por exemplo, né, a ração. Então, isso, na verdade, são objetos que você pode utilizar, até mesmo, por exemplo, caixas de papelão para felinos, eles gostam. Então, isso é um enriquecimento ambiental que faz com que o animal, na verdade, ele desenvolva o comportamento natural da espécie. A senhora tem ouvido muito fake news nesses dias? Tem mitos e verdades em torno dos animais que a senhora tenha se assustado com tanta notícia falsa? Exatamente, Alexandre, demais, né? Na verdade, na mídia, né, nas redes sociais, chove, né, vamos dizer assim, esse termo de fake news. Então, são informações extremamente desencontradas e acabam gerando pânico. Então, inclusive, tem até notícias aí no mundo, né, inclusive colocando nas redes sociais, que a vacinação do animal, né, na questão das vacinas V10, V8, que previnem contra o coronavírus animal, estão achando que é para a pessoa querer se vacinar com a vacina de animal que vai prevenir contra esse coronavírus novo. Não tem nada a ver, isso daí são fake news e as pessoas, né, estão espalhando isso grandemente e gerando pânico na população. Professora Jordana, muito obrigado pela entrevista, uma boa noite para a senhora, viu? Obrigada, eu agradeço a oportunidade aí de conseguir compartilhar também essas informações, estabelecer aí, responder dúvidas pertinentes sobre esse tema e obrigado pelo convite. Pois não, obrigado a senhora, aproveite a sua quarentena, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Na série especialmente produzida pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos conhecer as máscaras confeccionadas pela própria universidade que foram doadas para os profissionais do SAMU. Essas máscaras, elas têm uma certa revolução nelas devido ao tipo de utilização de materiais e as técnicas empregadas. Então, ela é feita por processos digitais, ela é feita basicamente por corte laser e impressão 3D, onde as pessoas que estão operando a máquina não têm contato com o produto final, no caso, né? Reduzindo também a questão da contaminação. É possível produzir até em torno de 60, 70 ou até 80 de repente por dia se fosse por uma produção full time. Trazer essa máscara aqui para o SAMU hoje foi fundamental pelo tipo de serviço que eles prestam à comunidade, né? É um serviço fundamental e deve ser muito bem preservado os profissionais aqui do SAMU para que eles possam continuar atendendo a população. Estamos vivenciando uma situação muito crítica, né, e assustadora ao mesmo tempo, mesmo para a gente que está na área da saúde. É uma experiência nova vivida entre um caos tão grande de uma coisa tão desconhecida que é o vírus do Covid-19. Né? Então, assim, eu tive a experiência de pegar 2 atendimentos de suspeitas já, uma foi transferência, o outro foi atendimento domiciliar. E eu acredito que com todos os EPIs que a gente usa, a máscara, essa inovação dessa máscara para nós vai ser de muita eficiência, ela vai dar uma segurança muito maior para a gente. Ela serve para proteção, principalmente quando a gente usa numa transferência, porque na transferência, provavelmente esse paciente ele vai confirmar o Covid-19. Então a gente vai transferir o paciente ou do hospital, ou do UPA, ou de um pronto atendimento, né, com suspeita, e daí ela isola, ajudando a proteção. Por esse motivo que essa máscara ela é tão importante, porque a gente pode precisar aspirar um paciente ou a gente pode pegar um caso mais grave, então correria menos risco de contaminação. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.